Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie. Este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. E hoje aqui comigo eu recebo dois convidados muito especiais, o Mauro Esser e a Silvia Vieira. Eles são da Ecovale, né? E eu vou apresentar eles um pouquinho para vocês conhecerem. A Silvia Vieira, fisioterapeuta e ecoterapeuta, né? Pós-graduada em psicomotricidade, que lindo. E o Mauro Esser é equitador, ecoterapeuta também. Isso. E é isso. Vamos conhecer vocês um pouquinho? Vamos. Silvia? Isso. Então, eu trabalho na Ecovale, vai fazer 2 anos já, né? É uma paixão minha trabalhar com ecoterapia. Sim. Então, nós fizemos os atendimentos de ecoterapia, trabalho 2 vezes por semana, agora vamos iniciar com 3 vezes por semana também, né? E é um trabalho bem gratificante, a gente vê resultados no dia a dia e não tenho que ser mais gratificante do que ter esse contato com essas crianças atípicas, né? Ô, Silvia, quem é a Silvia Vieira? Quem que é ela? Eu sou mãe também, mãe da Isadora, uma filha de 16 anos. Nossa. Né? Minha filha é tudo para mim e eu amo o que eu faço, amo minha profissão. Faz tempo que você está na sua profissão de fisioterapeuta? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Antes você exercia alguma outra função? Eu era comerciante. Comerciante. E como nasceu esse amor pela ecoterapia em si? Na verdade, eu fui convidada para trabalhar numa casa da Dona Ivonete, Bento Sens, né, e do seu José Carlos, pela Júlia, que é fisioterapeuta da Ecovale, para mim ficar na casa dela enquanto ela estava de licença maternidade e férias de final de ano. Aí fui convidada para substituir ela nesses dias, né? Aí fui lá, conheci a família, comecei a trabalhar com a família, atender o seu José Carlos na parte da fisioterapia com eles, né? E aos poucos eu fui conhecendo, não sabia o que era ecoterapia, o que era a Ecovale. Aí a gente foi conversando, ela foi falando que o seu José fazia ecoterapia, como iniciou a Ecovale, aquela questão toda. Eu me apaixonei, me convidaram para fazer parte da diretoria da Ecovale, entrei primeiramente como voluntária, depois entrei na equipe. De ecoterapia. E quando Deus coloca, né, capacita a gente para estar, eu Exatamente. acho que ele vem junto o amor, né? Que ele carrega, assim, né? Porque a gente que está de fora, a gente sente, né? Eu falo porque o meu filho também faz parte da Ecovale hoje, né? Isso. E mesmo antes, quando não fazia, a gente sentia um carinho. A gente já participava também, já participei de algumas coisas que vocês já haviam feito, né? E sentia esse carinho de fora sempre. Então, gratidão, né? Por tudo. Sempre. Imagina, nós agradecemos também. E o Mauro? Quem que é o Mauro? Então, eu sou hoje, né, equitador e ecoterapeuta. Equitador é uma profissão pouco conhecida, né? Quando se fala o que é equitador, tem gente que me pergunta, né? Mas o que é equitador? A função de equitador é o treinamento com os cavalos, né? Treinar os cavalos. E o treinamento da equipe no trabalho com os cavalos, né? Para sessões de ecoterapia. Treinamento dos cavalos, treinamento dos alunos que já fazem aulas de rédea, que tem mais autonomia, né? Isso é a função de equitador. É um professor de equitação. E o Mauro, né? Falando ainda do Mauro, eu fui agricultor, nasci, né? Filho de agricultor, trabalhei na agricultura até meus 33 anos. Aí fui funcionário público, fui secretário da agricultura, aí fui comerciante, empresário, construtor. Tem uma bagagem enorme, né? Passei por uma situação de estresse grande, né? E a Zenilda, que é a presidente hoje da Ecovale, né? O filho dela também ia na Ecovale, fazia ecoterapia. E eu me ofereci também como voluntário para ir lá trabalhar, ajudar, né? E fui convidado a participar da equipe, né? Ser um dos profissionais da equipe. Aí fui para Andi Brasil fazer curso de equitação, me preparar para o trabalho, né?
E a Ecovale, ela é apaixonante, né? Trabalhar com essas crianças atípicas, conhecer essas famílias, a realidade de cada um, o cavalo, né? Ele, assim, nossa, é inexplicável, né? A satisfação que a gente tem de trabalhar com o cavalo e com essas crianças. E o que é a ecoterapia? A gente fala... Exatamente. O que é ecoterapia? O próprio nome já diz, né? Ecoterapia. Então, vai ter eco de cavalo e terapia com cavalo. Então, não tem como não ter a ecoterapia ser um cavalo. Então, a gente inicia no solo com o cavalo, com a criança, né? Então ela pode ter contato com o cavalo, com o pelo do cavalo, passar a mão no cavalo, escovar um cavalo, ela pode alimentar o cavalo. Ali já pode iniciar uma aproximação com a ecoterapia. A aproximação do cavalo já é ecoterapia, né? Depois vai para a monta, aí da monta, aí tem aquele vínculo com o cavalo e com a equipe, aí começa as sessões de ecoterapia, que é fantástica, né? A ecoterapia, ela é uma terapia que... Desde a parte motora é trabalhada, desde física, motora e psicológica também. Então é uma terapia completa. Eu sempre digo que é uma terapia completa porque é ao ar, né, livre, né, o ambiente é livre, tem o contato do animal também e com a equipe, que é riqueza, né, que a gente tem 3 profissionais uma mais tríade, o cavalo, né, na verdade. Uma tríade. Eu digo sempre que é uma das terapias mais completas. Tem uma equipe multi junto com a criança e ao ar livre a criança está ali achando que está brincando, né? Para ela está brincando. Está andando com o cavalinho, né? É bem lúdico, bem né? Bem lúdico. Tem é tríade, né? Que fala, né? Isso. Porque tem o equitador, o psicólogo e o fisioterapeuta. Tem que ter na sessão. E tem um jeito que vocês estruturam as sessões ou para cada criança... tem escolha do cavalo, certo? Tem. Como é que é? Isso. De acordo com a necessidade de cada praticante, né? É definido a escolha do cavalo e do encilhamento. Não só do cavalo, né? Também a necessidade de cada um. Tem vários tipos de sela que a gente tem, né? Tem só a manta e cilhão, tem sela de ecoterapia, tem sela inglesa. E o cavalo tem uma andadura diferente. Né? Tem cavalo que transpista, antepista e sobrepista. O que é um cavalo que é antepista? Né? É um cavalo com andadura mais rápida. Ele dá mais impulsos por minuto. Cada passo do cavalo, ele movimenta o nosso corpo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Ele dá em média, né, um passo por segundo. Então, são 6 movimentos por segundo diferente no nosso corpo, na nossa coluna. Imagina. E esse movimento, né, esses movimentos que faz a nossa coluna geram impulsos elétricos. Por isso que a ecoterapia dá tanto resultado. Aí, né, tem praticantes, os PCs, por exemplo, não pode ser um cavalo rápido. Né, um cavalo que antepista, tem que ser um cavalo que transpista, com um passo mais longo, mais lento. Tem que ser uma manta própria, manta e cilhão. Um autista que desregula mais fácil. Um cavalo mais rápido. Um cavalo que antepista, com uma sela de ecoterapia ou uma sela inglesa, né? Então, essa escolha é definida juntamente com a fisioterapeuta, entre o equitador e a físio. É analisado a situação de cada praticante e definido qual o cavalo que vai ser usado e qual tipo de montaria. O que é encilhamento? Para quem não lê, Sim, claro. exato. De fora, né? Isso, boa sua pergunta. É a sela, né? É o tipo de sela que vai, né? Ou não vai a sela, vai só a manta e o cilhão. Ou tem manta que nem vai o cilhão. O cilhão é um suporte onde que eles se seguram e vai o estribo para pôr o pé, né? Mas tem praticante que é usado só um tipo de manta que nem tem o estribo, de acordo com a necessidade de cada um. E vocês trabalham só com autistas ou vocês têm outras demandas? Não, nós temos síndromes raras, temos também PCs com a gente, né? Como o Mauro estava comentando, a escolha é muito interessante, muito necessária, essa junção do fisioterapeuta com o equitador na escolha do cavalo.
até falando um pouquinho, seguindo o gancho dele, né? Sim. A escolha do cavalo é muito importante, como ele falou, um PC, que é um paralisia cerebral, né? Que ele é mais espástico, mais durinho. Então, se você colocar num cavalo muito rápido, ele vai ficar mais espástico ainda, mais rígido ainda, né? Um down, ele já tem, o tônus dele é mais molinho, né? O músculo dele é mais molinho. Então, tem que ser um cavalo mais rápido para poder trabalhar esse tônus. Sim. E já o PC tem que ser um cavalo mais lento, para deixar ele relaxado, fazer os movimentos, né? Então, ali, o que a gente faz? Antes da sessão, a gente já sabe quais as crianças, né? Quais os adolescentes que a gente vai atender. Então, a gente já vê. Né? Tem um estudo, na verdade, a ecoterapia é muito linda porque a gente tem artigos científicos comprovando a eficácia, né? Sim. Hoje é de umas terapias mais ricas nisso, né? Então tem cada vez mais estudos mostrando essa eficácia. A gente sempre questiona, vamos trabalhar o que nessa criança hoje? Equilíbrio? Vamos deixar de manta e cilhão. Ela vai trabalhar com equilíbrio e ao mesmo tempo força, né, em cima do cavalo. E é muito gostoso, muito gratificante, porque dentro de uma sala, você tem a fisioterapia, você trabalha com músculos, ou músculos inferiores, né? Ou superiores, né? Mais isolados. Ali não, é o corpo inteiro. Trabalha a coordenação motora, grossa, a fina, a parte da sensibilidade. Uma criança autista trabalha todas essas questões, e mais autonomia, segurança, a criança fica mais tranquila. Então, a gente sempre está ali. Hoje vamos botar cela? Qual cela que a gente vai usar? Para qual que é o motivo? A coluna da criança é mais encurvadinha ou não? Aí está o cela. Então, é sempre conversado antes da sessão qual o encilhamento, qual cela ou manta que a gente vai usar. Na verdade, já é feito já no começo um acolhimento com as famílias, né? Porque para conhecer também, né? O pai, a mãe, o estilo, e vocês também poderem ir, né? Trabalhando, né? Porque daí tem a psicóloga também. Exatamente, né? É muito importante o papel dela. Então, cada um trabalha um lado, assim, né? O equitador provavelmente trabalha outro, né? E os três juntos formam esse... Por isso que é uma das terapias mais completas, porque você está trabalhando várias coisas ao mesmo tempo. Você está trabalhando o corpo físico e o psicológico. E o praticante nem percebe que isso está acontecendo, né? Ele acha que é simplesmente um passeio perante a natureza. Ele está ali se divertindo, ele está gostando, né? Eles gostam de andar. Alguns têm uma certa rejeição no começo, no início, né? Porque o cavalo é um bicho grande, né? Assusta quem não tem contato. Então, eles se assustam com o tamanho. Eles têm medo, né? No começo. Depois que se acostumam, os pais, tá? né? A gente vê a paixão deles. Eles não querem mais... Termina a sessão e eles não querem sair do cavalo, né? Sim, então, é sinal que eles gostam. Então, tá trabalhando o corpo e o psicológico ao mesmo tempo, né? E o corpo todo, né? E eles nem percebem. E o cavalo é fantástico, né? O cavalo, ele é cinesioterapeuta, né? Ele sente, é incrível. A gente que trabalha com eles, a gente vê que de acordo com a necessidade de cada um, o cavalo se comporta diferente. Olha só. Assim, exatamente. Né? Chega um praticante, uma pessoa que tem habilidade, que já sabe montar, o cavalo anda de um jeito. Coloca uma criança ali pequena em cima, a criança está assustada e tal. O cavalo, ele sente, né, aquilo, e ele se comporta diferente. Já fica parado? Ele fica calmo. Nossa. Porque o cavalo, assim, tem estudos hoje que comprovam, o cavalo sente o nosso batimento cardíaco a 3 metros de distância, né? Nossa. E ele sente se o nosso coração está disparado, se está liberando adrenalina. A gente, ser humano, não sente o cheiro da adrenalina, mas o cavalo sente. Então, ele sente essa adrenalina, né? Aí, no começo, ele fica em alerta, porque ele não sabe se essa adrenalina é de um animal, de um predador ou não, né? Quando ele percebe que não é um predador, que é uma criança, um ser humano que está ali, assim, nossa, é incrível a transformação que acontece entre eles. Eu sou suspeito de falar, né? Porque então, eu também sou paixão. suspeita, gente, porque, né, eu também adoro muito estar lá com vocês, né? Não é toda semana que eu vou, né? Porque daí tem o pai também, eu quero que ele participe também, né? E ele gosta também de ele adora cavalo, né?
O pai adora cavalo. Então, e o Augusto tem gostado bastante, assim. Falou que tem a pro do cavalo, né? Tem que falar pros, né? Sim, porque são pros. 3, né? São 3 pessoas, né? Mas ele falou, não tem tempo ruim, ele já estava arrumando o capacete dele, a gente conseguiu achar o capacete dele essa semana passada, arrumou já o capacete, tava todo dia botando o capacete, arrumando o capacete, mas não deixava eu arrumar, né? Engraçado, que ele chegou lá com a Júlia, né? A Júlia com o cuidado dela, né? Lá ele deixou. Deixou usar o capacete. Deixou ela arrumar, né? Exatamente como é que era, assim, porque ele gosta de fazer muitas coisas, né? Ele, né? Ele é bem... O Augusto, ele é bem, assim, desde pequeno, né? Ele que arruma as coisinhas, né? Se vai arrumar caderno, se vai arrumar lapisinha, ele que arruma as coisinhas tudo, né? A bolsa dele, a roupa dele, ele gosta de botar né? O que é dele, eu acho que ele é assim. Não sei se fora ele é assim também, né? Mas ele é organizado também, pelo que a professora me falou, né? Enfim. E tem uma idade mínima para o praticante? Tem. E aí? A partir dos 2 anos de idade, com síndrome de Down a partir dos 3 anos de idade. E vai até, vai até 80. ou mais, né? Ou mais. Hoje Não tem vocês têm limite. lista de espera? Como é que tá? Tem uma lista de espera bem grande também. Bem grande. E isso que a gente está com bastante crianças na lista de espera e a gente, né, adultos, a gente nem, na verdade, a gente nem... Não consegue. Então a gente dá aquela prioridade, né, às crianças, porque é muita criança. Porque depende também do projeto do FIA. Exatamente, né? Também, por causa né, dos projetos. Isso, né? Porque daí, querendo ou não, o projeto às vezes contempla só até criança. uma certa idade também, né? Mas para praticar ali na Ecoval em si, né? Sim. Mas para praticar, eu acho que não tem contraindicação, né? Para qualquer idade, né? Fazer... Não, fator de idade não. Contraindicação, sim. Né? Se a pessoa tiver alguma... tipo, usa prótese na coluna ou tem... Certo. Na verdade, dor, febre, o praticante não pode ir, né, com dor, febre, epilepsia não controlada, ou medo excessivo do cavalo também não, né? Também não é indicado, tá? Uma escoliose acima de 30 graus, maior também não é indicado. E tem outras contraindicações, mas sempre tem, né? Então, tem que vir do médico realmente uma prescrição escrita, né? Que ele está apto a fazer a ecoterapia. Depois ele vem para nós, faz uma avaliação com a fisioterapeuta e a psicóloga. Aí ele entra na ecoterapia. Tem que ter essa avaliação desse grupo multi, né? Tá. Uma pergunta sobre a alta habilidade. Vocês têm alguma criança com esse laudo? É indicado para eles também? Também é indicado, só que ainda nós não temos. Né? O Júlio, ele tem o autismo e a alta habilidade, né? Também é indicado também. É indicado também. É que é um pouquinho diferente, né? Mas sim. Também requer... Nós temos na lista de espera uma criança, assim. Na alta habilidade? E assim, né, eu não sabia que o Júlio tinha na época, quando ele era pequeno, ele passou muita dificuldade, né? E a alta habilidade, ela requer também um cuidado, assim, desde pequeno. Exato. Só que ele tem dupla excepcionalidade, que é o autismo e a alta habilidade. E a alta habilidade junto, né? E o corpinho dele é bem molinho sempre, né? Desde pequenininho também, assim, né? A coordenação, né? A gente brigou com ele algumas vezes. Como que você não consegue amarrar o sapato, né? Sim. E daí acabava comprando um sapato também, um tênis, né? Que não tinha cadarço, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente tem que adaptar um pouco também, né? Que não tem só sapato também com cadarço, né? Sim. Então, por que não pode usar um sem também, né? Mas, enfim, né? Ele tinha esse problema. A gente queria tentar ajudá-lo, né? E dava aquelas, né? Mas se a gente soubesse do laudo lá atrás, né? Do diagnóstico, né? O que eu digo é que às vezes é bem difícil também da gente conseguir chegar a um diagnóstico, né? Exato. Ele ficou um tempo também na psicóloga, né? E realmente não parecia naquele momento, assim, né? E as neurodivergências, elas têm, né? Assim, ganhado mais espaço, né? A gente tem conseguido divulgar mais as informações em relação a isso também, né? Sim.
Porque antes não era tão... Claro, graças às tecnologias, né? Então, querendo ou não, as coisas estão fluindo mais, né? E então, tá bom, vamos falar um pouquinho sobre a Ecovale em si? Sim. Podemos falar. Quando é que iniciou a Ecovale? Em 2019, a Ecovale 2019. Isso, iniciou a Ecovale. Uhum. A Ecovale iniciou pela necessidade, né, da ecoterapia, com o seu José Carlos Bento, né? Então, até se tiver uma oportunidade, um dia, quem sabe, a dona Ivonete vir aqui, né, conversar sobre essas histórias dela. Mas surgiu dessa necessidade do esposo dela. Então, ela teria que deslocar de Rio do Sul para outra cidade para procurar essa terapia. Aí, então, como ela tinha uma equipe dentro de casa, né, com o seu esposo, então ela resolveu montar a ecoterapia, a Ecovale, aqui em Rio do Sul. Né? Primeiro iniciou em Rio do Sul, que a Ecovale é de Rio do Sul, né, na verdade. Ali que iniciou a Ecovale. Então, foi desde 2019. A Júlia, que é fisioterapeuta ainda lá, foi uma das primeiras, né, que foi para Brasília fazer o curso de ecoterapeuta. O filho da dona Ivonete, o João, também foi para Brasília fazer o curso de quitador, né? E mais outros profissionais que ela tinha. Então, ela foi com doação de um cavalo, né? Que ela iniciou. E também um espaço cedido também num sítio. Também, aí, ali que iniciou com outras famílias, iniciou a Ecovale, aos pouquinhos, né? Isso é aqui no Tabuão, acho que era, né? Isso, não era no Tabuão. E aí, bem exatamente o local não... E hoje vocês estão... Em Agronômica. Em Agronômica. Exato. No local cedido pelo prefeito lá de Agronômica. E essa parceria já tem um tempo, né? Isso, vai fazer acho que uns 2 anos. 2 anos, eu acho, né? 2020 foi assinada essa parceria. Estava lendo isso hoje. É verdade, né? Sério? Olha só. 2020. Esse foi feito um termo de cessão, né, para 10 anos. Com possível renovação, né? Mas, então, assim, vocês não teriam que sair, por exemplo, né, de lá por enquanto. Então, tem mais 5 anos ainda pela frente. Isso, é isso? isso. Amém. Mas assim... como a Ecovale foi fundada em Rio do Sul, a maioria dos praticantes são de Rio do Sul. Ah, entendi. A equipe de profissional que trabalha é toda de Rio do Sul, né? A gente agradece muito o prefeito de Agronômica, né? São sempre muito atenciosos com nós e não tenho o que reclamar, né? Mas o nosso sonho é ter a nossa sede própria, né? Em Rio do Sul. Né? Esse é um sonho da Ecovale, da equipe, né? E nós vamos conseguir. Sim, Deus vai dizer amém. Exatamente. A Ecovale iniciou, né, com um cavalo, né, por doação. Hoje a gente está com 7 cavalos, né, e 5 profissionais. Então hoje a gente tem campo, né, para atender. A gente tem cavalo, a gente tem equipe para atender. A gente tem capacidade de atender mais dias, né? Tem lista de espera, né, para um atendimento. A questão sempre bate, né, no financeiro, né? no recurso, né? A gente vive correndo atrás de projeto, né? FIA municipal, FIA estadual, né? Prefeitura de Rio do Sul nos ajuda também com 1 dia e meio de atendimento pago, né? Prefeitura de Agronômica paga 1 dia, né? Que bom. E a Ecovale vive buscando recursos, né? Agora, no momento, por exemplo, está correndo uma rifa aí, né? Vai ter uma rifa de Páscoa. Isso. Aí, depois, vai ter a feijoada, cavalgada e feijoada, dia 14 de novembro. Na verdade, a Ecovale faz 4 grandes... 14 de junho. Em junho, não novembro. Dia 14 de junho? Isso. Junho. Tá. A Ecovale faz 4 eventos para arrecadar fundos, né? Uma pastelada, uma rifa, essa feijoada e cavalgada e um pedágio, uma vez por ano. São os 4 eventos onde que a gente faz para arrecadar recursos. O pastel, a feijoada com o pedágio e uma rifa. A rifa, né? Tá. Eu gostaria de voltar a falar um pouquinho ainda do cavalo. Com certeza, fica à vontade, pode ir. Outra coisa, né? A título de informação até,
Quando foi falado da andadura do cavalo, não é recomendado para ecoterapia pônei, muares, né, burro, mula, né? A gente já viu em centros de ecoterapia andando com boi, com búfalo, né? Nada disso é recomendado, né? Justamente por causa dessa andadura, que eles não fazem o passo que tem que ser feito, né? Então, eu esqueci de comentar antes, né, isso, né, nessa escolha de cavalo. A gente escolhe também os cavalos quando vem um cavalo para Ecovale ou por doação, ou que a gente compra, né? A gente analisa também o cavalo e não pode ser usado, né? Porque o andar do pônei ou andar de um muar, né, de um burro, mula, é diferente. Ou de um híbrido, né, que é a cruza não pode ser usado. Só gostaria de deixar isso também. Não, que tranquilo. Tinha esquecido de comentar antes. Pode falar. Até pegando o gancho dele, né? Pelo movimento tridimensional que é feito em cima do cavalo, né? Isso. Então, ele dá os estímulos no corpo do praticante. E se você não pegar uma andadura correta, não vai fazer efeito naquele praticante. Vai fazer um efeito reverso. Entendi. Né? Então, por isso que é muito importante a escolha do cavalo, a escolha do ensinamento, né? É um conjunto muito importante. Então, a terapia é isso, é o cavalo, né? Nosso principal terapeuta é o cavalo. Sim. Então, tem que ter um cavalo bom, tem que ter um cavalo domado, um cavalo calmo, né? Então, é por isso que existe, né, um estudo em cima, né? E por isso que é muito importante que nem a nossa associação, que é a Ecovale, nós somos todos profissionais com cursos de ecoterapeuta, equitador, formados na Ande Brasil. Nós somos filiados da Ande Brasil, que ela é uma associação séria, né, que patenteou o nome de ecoterapia no Brasil. Então, a gente vai lá para Brasília, fica lá um tempo fazendo curso e traz essa bagagem, né, para cá, para os nossos praticantes. Então, a Ecovale, eu sempre digo que é uma família, que a gente, né, ama o que a gente faz, a gente se prepara para atender os nossos praticantes. Tudo que é mais novo a gente traz para a Ecovale também, né? A gente veste a camisa. Então, faz uns 2 meses, a gente fez o curso Celote, também uma técnica nova que veio, né? O Celote, que é uma cela terapêutica de postura e de reflexos primitivos também que a gente trabalha nessa cela. Também é o que é o mais novo que a gente tem hoje no mercado, a gente tenta trazer sempre para a Ecovale. Então, a gente sempre está em busca de estudar, de buscar artigos novos, de melhorar o nosso atendimento com nossos praticantes. Uma curiosidade, só porque né, surgiu agora na minha cabeça. Na fisioterapia, né, quando você estuda ela, assim, tem no currículo em si alguma matéria que fala sobre as neurodivergências, como está trabalhando, ou ainda não? Quando eu fiz a minha faculdade, terminei, foi falado um pouco do autismo só. Bem pouco. Hoje, creio que hoje as faculdades, né, as universidades estão conversando mais. Estão conversando, melhorando. Exato. Na verdade, adaptando o conteúdo, porque as coisas vão, né? Eu tive, sim, no meu estágio, uma criança com TEA, né? No estágio, na PAI de Gaspar que eu fiz. Tinha uma criança, mas eram poucas na época, né? Que eu terminei. E não faz muito tempo, né? Como eu te falei. Sim. E tinha mais PC, mais com outras síndromes. Então, até na minha faculdade, né, ali eu acho que começou a aparecer mais, uns 4 anos atrás, né, 4 anos não, 8 anos atrás. Começou a ser falado mais, exato, né? Por isso que é até difícil a gente, né, às vezes lá de trás a gente falar, né, tinha ou não tinha. Muitas mães, às vezes acabaram as crianças crescendo, passaram por suas dificuldades, foram adaptando, né. E a mesma coisa que eu fiz com o Júlio, eu fui adaptando, né? Porque muito também não é só a questão do diagnóstico, e sim da educação. A educação vem de casa também, né? Eles têm limites, eles têm que saber que tem, né? É difícil, cada pessoa, né? Tem nível 1, tem nível 2, né? Tem várias neurodivergências também, né? Mas o amor, o carinho, o respeito, a gente sempre tem que, né? Tem que ser primordial em casa, né? Então a gente tem que trabalhar isso com eles, né?
Exato. Então, como tu perguntou para mim, né, dessa questão do TEA, né, que você tinha, né, as crianças neurodivergentes, né? E hoje a gente vê a necessidade que é a fisioterapia com essas crianças, né? Sim. A necessidade. Então, assim, desde um tônus, desde da ponta do pé, da falta de equilíbrio, né? Eu acho assim que é necessário o fisioterapeuta também estar atuando, né, no conjunto multi, né, não só o TEO, não só o psicólogo, né, outros profissionais. O fisioterapeuta também tem um papel muito importante hoje na terapia. A minha pergunta é justamente porque a minha cunhada é fisioterapeuta, ela não atua, né? Sim. Mora em Blumenau hoje. Mas a gente já teve algumas conversas sobre a neurodivergência, né, por causa dos meninos em si. Mas eu nunca perguntei isso para ela, assim, se lá, né? Eu não sei onde você estudou também, se foi em Rio do Sul ou... Não, foi em Blumenau. Em Blumenau, né? Mas nunca perguntei para ela, então, enfim, você estava aqui. Eu achei muito legal essa pergunta. Não, ótimo. Né? Porque é interessante, né? Assim, essa mudança, a nossa... a geração, ela está mudando bastante. Né? Então, tá numa era de informação... que agora estamos tentando tirar um pouquinho, né, da escola, né? O meu filho está passando por essa fase, que eles tiraram o celular da sala, né? Então, isso é muito importante, né, para eles agora, né, também tá convivendo, assim, um pouquinho diferente, né? E tem crianças que dependem mais, né, do celular, né? E eles são bem fissurados, né, por tela, né? Mas a tela, às vezes, ela ajuda, mas muitas vezes atrapalha também, né? Por causa do hiperfoco, eles ficam focados demais. Né? Atrapalha mais, né? O Augusto, ele é mais natureba, assim, né? Ele se tem TV, tá lá, mas ele tá aqui mexendo, montando. Ele tá, né? Por isso que ele gosta também muito da terapia, porque sempre, né, tem uma atividade de... Sim, de encaixe. De encaixe, ele adora quebra-cabeça, adora montar coisa, adora pintar. Então, se tá fazendo essas atividades com ele, tá super 10, assim. Falou escola, opa, já tá com a mala pronta, não pode balançar a chave que ele já tem que ir junto, assim, ele é bem... Bem interessante. Até me surgiu agora uma questão, como tu falou assim, teu filho adora atividades, né? E nós temos alguns praticantes, como eles têm atividades o dia inteiro, eles têm sessão o dia inteiro, às vezes eles ficam, né, com sessões. A gente conversando com os pais, às vezes a criança fica muito em sala, fechada, com muitas atividades. Então, quando chega lá na Ecovale, na ecoterapia, a gente deixa aqueles 30 minutos para ele aproveitar o cavalo. Olha que interessante. Tá? Tem crianças que têm a necessidade de estar sem ocupação. Isso também é importante. É importante também. Muito importante. Tá? Porque às vezes ela fica na escola ali estudando, aí vai para uma terapia que encaixa, vai para outra que encaixa, desencaixa. Então, dependendo como a conversa nossa com os pais e vendo a criança, o comportamento da criança, né? A gente tira atividade e deixa só curtir o cavalo, só o contato com o cavalo, com a natureza, já é rico para eles. Eles se acalmam bastante também. Então depende, por isso que a gente estuda muito a criança. Não é, a gente não trata todos eles iguais. Sim. Né? Sim. E até os cavalos são todos eles diferentes. São 7. Exato. Vocês sabem o nome de todos? Sim. Com certeza. Quais são os nomes? Me falem aí, quais são os nomes? O Baio, Capitão, Barão, olha só, Pingo, Neguinho, Tornado e Duque. O Duque. Duque é o xodó de todas as crianças. O Duque foi o primeiro do Augusto. Todos eles eu quero Duque. Todos eles gostam do Duque. Nosso Dudu, nosso Duque. O Duque. Mas por quê, né? O Duque tem essa... Eu não sei. O Duque é um cavalo dos mais calmos, assim, né? É um cavalo de uma pelagem bonita. E como quando a gente não conhece os praticantes, a gente não sabe, né, como é que eles são, é o primeiro cavalo que a gente apresenta. E o primeiro é o que eles se apegam, né? Então, o Duque, a gente brinca que pode soltar uma caixa de foguete embaixo dos pés dele que ele não pula, né?
E a gente não sabe o nível dos praticantes que vêm, né? Vamos pegar o Duque. Né? A gente acaba apresentando o Duque primeiro. E eles se apegam ao Duque e fica, né? Aquele apego fica. Mas daí a gente vai vendo, né? A necessidade de cada um e nem todos, né? Pode ficar com o Duque. Sim, exatamente. Porque tem, ao mesmo tempo, tem mais aulas ou porque também eles têm um período de descanso? Como é que é? Isso, eu procuro, sim, né? Sim. Eu procuro, né, revezar também, né? De acordo com a necessidade, né? Mas sim, sempre revezando os cavalos para que eles trabalhem um pouco, descansem, né? Se alimentem, né? Hoje tem o bosque lá que a gente chama, que tem um gramado bonito, então eu procuro sempre, cada momento que o cavalo está de folga, né? Soltar eles lá para eles também não ficarem estressados, né? Para eles estarem relaxados, eles estarem bem alimentados, eles estarem fazendo as necessidades deles lá, né? De boa. Então, por isso que os nossos cavalos são muito calmos, porque eles têm um tratamento, né, diferenciado também, né? Eu fico indignado aí quando eu vejo equitadores ou criadores de cavalo, né? Tratando o cavalo na chibatada e com espora e com... Caramba, o cavalo ele faz... E precisa de carinho, né? Ele também, precisa de carinho. Né? Ele é o reflexo do dono, né? Ele te dá de volta o que você dá para ele. Conforme você trata, ele te trata também. Então, né, os nossos cavalos são... Só não falam. Só não falam, verdade. Mas, né, no fim, não às falam vezes... com a boca, mas eles têm a linguagem corporal que... Tem, né? Eu senti isso, assim. Teve um que tava paradinho um dia, né? Eu tava perto, assim. Eu tenho um pouco de medo ainda, né? Assim, porque eu também nunca... O que aconteceu comigo na minha vida? Eu fui junto com a minha prima num cavalo um dia, né? Num sítio, né? E daí, não sei, que alguém pegou, de certo de brincadeira, um dos meninos que estava, né? E deu um tapa no cavalo. O cavalo só... Pá, né? Foi. Gente do céu, vocês não sabem. Esse cavalo correu tanto, de repente ele parou do nada. E daí nós duas, assim... Ai, meu Deus, e agora? E daí, eu acho que é o encilhamento, talvez, é isso? Ele rodou e nós caímos. E daí alguém falou assim, pronto, caiu a primeira vez, nunca mais volta, pronto, né? Acho que nada a ver, mas enfim, ficou aqui na minha cabeça e sempre fiquei com medo, né? Então, essa é uma das minhas funções. Tirar esse medo, né? Tirar o medo, né, das pessoas, né? Pena que eu não consigo... Tem muitos adultos, não só você, né? Com essa questão que chega, eu tenho medo, né? Os próprios estagiários, hoje a gente tem 3 estagiários que trabalham lá, né? Chegaram todos assim, com medo também, né? E então eu vou explicando como é que é né? Como é que é o cavalo, né? O cavalo, ele não é um animal de ataque, ele é um animal de fuga, né? Ele só vai te atacar numa uma questão para se defender, né? Então, assim, e fazendo com que as pessoas percam este medo do cavalo, né? E o cavalo percebe isso, né? Então, o cavalo é fantástico. Então, deixa eu perguntar também sobre a questão aqui a seleção dos cavalos, a gente já falou, né? Mas do acesso às famílias, né? Para poder contactar vocês e poder, né, estar praticando. E a baixa renda, né? Acesso das famílias de baixa renda. Como é que vocês fazem essa seleção? Como é que é por ordem de chamada? Então, como é que é? Como a gente comentou antes, né, que nós temos os projetos. Então, o FIA Municipal de Rio do Sul são crianças de Rio do Sul. Né? Então a gente não pode colocar outras crianças de outros municípios, né? E nós temos as nossas listas de espera. Então, conforme a maioria das pessoas nos procuram, né? Sim. Então a gente tem o nosso trabalho hoje no Instagram, que a gente nossa página onde mostramos o nosso trabalho, mas a maioria da nossa lista são pessoas que nos procuram ou assistente social que nos mandam. Né? Então tem a lista, né? Não, os vão chegando, a gente vai anotando, já vai conversando com os pais, né? Quando liberar uma vaga, a gente já coloca na sessão, né? Na terapia. Tá, e vocês hoje trabalham com
Rio do Sul, agronômica. Isso. Hoje os nossos praticantes são de Rio do Sul, agronômica, Laurentino, Trombudo Central, tem também, Taió. Né? Taió. E voltando ainda, né, um pouquinho ali a sua pergunta, né? Com questão de famílias de baixa renda, né? A gente não faz essa distinção. É realmente por ordem de chegada, de inscrição, né? Tanto é que a gente não cobra as sessões, né? A gente pede ali uma contribuição espontânea, igual às escolas, os colégios ali. Porque assim, esses recursos que a gente recebe das prefeituras serve para pagar os profissionais. Mas tem a despesa com os cavalos, né? Feno, ração, ferradura, remédios, né? Então tem a manutenção, né, desses cavalos. Mas a gente não faz distinção de baixa renda, né? Tanto é que não é cobrado, né? Há exceções. Até porque, né, se algum deles precisar também de veterinário, é um custo também alto, né? Com certeza. Nada é barato hoje em dia, né? Eu penso porque eu já, né, pelo meu cachorro, que é pequenininho. Exato. Né? Já é... Imagina, mas vai muito de veterinário, assim, para um cavalo? Não, depende do que vai. Como eu faço uma manutenção, né, periódica e desverminação certinha, a cada 45 dias e tal, eu até que gasto pouco. Conversando com os outros criadores de cavalo, quando a gente fala em termos de gasto, eles se admiram, né? Sim. Eu gasto com 7 cavalos que eles gastam com 1 ou 2, né? Às vezes. Mas a gente tem um gasto, no inverno o gasto aumenta, né? Tem que comprar mais feno. Mas varia ali em torno de 800 a R$1.200 mês para manutenção. De cada cavalo, né? Não, de todos. De todos eles? É o que as pessoas gastam para manutenção de um. Eu consigo, com esse rodízio de pastagem lá, manter os 7. Exatamente. O Mauro, ele faz um trabalho muito gratificante para os cavalos, muda bastante de pasto. E eu digo também, acho que a nossa terapia, que é o amor com o cavalo, com o animal, também ajuda muito. Né? No amor que a gente passa para o cavalo, nossos praticantes passam o amor também para o cavalo também. Eles se sentem bem também, colhidos, os animais, né? Os animais sentem, só não falam, né? Então, também tenho certeza que isso ajuda muito também, né? E isso realmente muito importante, né? Para as famílias que vão lá, né? Sempre sentir esse acolhimento, né? E eu falo por mim também, porque eu sempre me senti acolhida lá, né? E vocês fazem isso com os cavalos também. E dá para sentir, porque os cavalos refletem isso nas crianças, né? Exatamente. É um amor em conjunto, assim, né? É como eu falei, ele te devolve o que ele recebe. Né? Se ele foi tratado com carinho, ele vai te devolver com carinho. Se ele é tratado achibatado, ele vai te devolver com coice. Sim. E deixa eu perguntar mais uma coisa. Tem pelo que uma vez o Baldo estava me falando, né? Que cada animal ele tem um tanto de pasto. Assim, para pastar, enfim. Isso tem um cálculo, mais ou menos, para o cavalo ou não? Isso, tem. Depende do pasto também, né? Mas o cálculo é 2 hectares de pasto para cada cavalo. O cavalo que fica só a pasto. Entendi. Então é bastante, né? Ali quantos hectares tem mas ali? A gente não tem isso. Não aí tem né? a pista de moto, né? Do pessoal que... Como é um parque de eventos, né? Então, cada espaçozinho que tem uma grama lá, eu fui passando um fiozinho de choque e vou soltando os cavalos. Automaticamente eu consigo manter os cavalos melhor com isso e eles ajudam a manter o parque limpo, né? Sim, é que o meu filho adora ir no bosque. Né? Ele sempre canta a musiquinha, né? Vamos passear no bosque. E ali é muito para cima ainda que tem espaço ou é longe ainda? Não, é aquilo ali, né? Mas mesmo assim já é bastante assim, mato para... Né? Ainda bem que tem os cavalos, né? Se você me permite, né? Já que você falou do seu filho, né? Ele teve um pouquinho de dificuldade de montar, né? Teve sim. Aí
quando ele montou e a gente foi, passeou pro bosque, a gente viu que ele gostou do bosque, né? Outro dia que foi para montar de novo, ele não queria ainda montar, daí a gente falou, vamos lá no bosque. Foi falar em ir no bosque, ele já se jogou para cima do cavalo, né? Já quis montar. Na verdade, então, foi um dia bem impactante para mim, né? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência no primeiro dia, né? Eu acho assim que eu sempre quis que ele fizesse, né? Mas chegou o dia, né? E eu tava um pouco apreensiva. Eu pensei, meu Deus, eu acho que não vai dar certo, né? E eu lembro daquela semana eu ter chorado algumas vezes por eu não ter confiado no meu filho. Sabe? Eu não sei, mas talvez vocês que estavam lá, né? Talvez sentiram, assim, mais quieta naquele dia, assim. Eu não sou quieta, eu sempre sou de falar, conversar e dialogar, né? E deixei mais o Baldo também fazer interação, e ele estava mais na frente fazendo interação. Ele não tem medo do cavalo, né? Eu também já tinha. Sim. Mas pode ver que o meu medo do cavalo fez com que eu projetasse isso no meu filho. Sim. Olha só. Exatamente. Né? Mas eu chorei, né? E eu fiquei assim, tipo, mas por que, mãe? Você, mãezinha, por que você não acreditou no teu filho, né? Mas é normal também, né? A gente tem que se acolher porque, querendo ou não, né? A gente já passou tanta coisa na nossa vida que às vezes a gente acaba refletindo. E tá tudo bem, né? Ele passou e eu aprendi que ele consegue, né? E tá tudo bem, né? Mas foi, né? A minha experiência foi Essa é uma questão que muito boa a sua colocação, Stephanie. Né? Todos os pais confiar mais nos seus filhos, né? Sim. Atípicos ou não. Ou né? não, verdade, não é só... Atípicos ou não. E o que a gente vê, assim, de muitos pais, quando vem lá para que a gente vai fazer a entrevista, né? Para iniciar os trabalhos, né? Com a ecoterapia, eles dizem assim, o meu filho é autista, mas ele não é burro, ele é inteligente. Gente, quem falou que autista não é inteligente? Eles são muito inteligentes, né? Eles têm algumas dificuldades de aprendizado para algumas coisas, porém eles têm muitas facilidades para aprender outras. Crianças não têm, né? Que outras não têm. Então, né? Que os pais, fique o recado aí para os pais... que não tem vergonha, né? Que tem pais que têm vergonha de ter um filho autista. Meu filho é autista, mas ele é inteligente. Claro que ele é inteligente. E os pais não precisam ter esse medo. E acredite, Stephanie, muito boa a tua colocação. Acredite nos seus filhos, confie nos seus filhos. Passem essa confiança para os seus filhos. Às vezes é a questão, né? Nem a gente não tem, né? Então, na verdade, ali, eu acho que eu tava me sentindo assim, né, como se fosse eu tá ali, né? E a gente faz isso às vezes, né? Mas é realmente muito importante a gente tentar sempre separar e deixar, né, a criança, né, fazer as coisas, né? Não que eu iria impedir, eu queria muito que ele fizesse, né? Mas fizesse, né, a ecoterapia. E estou muito feliz também, porque eu já notei muita diferença no comportamento dele, na interação também. E também notei, né, algo assim diferente com a escolinha nova, com a ecoterapia e com o retorno da PAI, porque daí retornou tudo mais ou menos parecido, assim. Só que eu vejo assim a interação dele diferente no sentido de mais rapidez ao responder. Aquela fluidez, assim, né? Cada pessoa também tem o seu jeito, né? Eu vou te perguntar, tu também às vezes vai demorar um pouquinho para responder, não é isso, né? Mas ele, às vezes, não me respondia, né? Sim. E ele tá conseguindo desenvolver um pouquinho melhor a fala, né? E tá jogando mais perguntas, sabe? Sim. Então, mais curioso. Mais curioso, assim. Aprender isso. Né, provavelmente eu atribuo também, assim, porque, querendo ou não, é muito valioso, né, cada terapia. E na terapia é feito muita pergunta, né? Sim, é conversado com a criança. Isso, né? E, então, assim, ele tá, como disse o Mauro ali, são 6 movimentos, né? 6 movimentos. Isso. Cada passo. Cada passo. Cada né? passo. Então, se multiplicar, já dá um montão, né? E ele tem que responder. E né, pelos videozinhos também que me mandam, né? Dá para perceber a evolução, né? Dele também. Nessa questão do bate e volta, assim. Sim.
Que é a dificuldade dele nesse momento, assim, né? Mas ele também tá evoluindo, assim, tá fazendo a terapia também, as terapias desde 1 ano e meio, então tem desenvolvido também, né? Por isso que é importante a gente, desde cedo já, se notar alguma coisa, né? Diferente, procurar um auxílio, né? Primeiramente com pediatra, né? Ali ele vai poder estar direcionando para um profissional também, certo? Que quanto antes a gente começa com as terapias, melhor para a criança, né? Enquanto adulta, ela vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor, Com né? certeza. Exatamente. Até porque eu acho que a ecoterapia também traz isso para a criança, né? De estar também numa paz, assim, também, né? Ou não? O que vocês acham? Com certeza. Traz essa paz por o fato de estar no meio da natureza, né? Andando lá, como a gente falou, no bosque, entre as árvores, a grama, o cavalo. E está fazendo terapia e eles nem percebem. Para eles é um passeio, uma brincadeira, né? Sim. Então, eles relaxam, eles ficam calmos, né? E é um passeio para eles. E a gente está trabalhando isso, né? Trabalhando coordenação motora e psicológica e eles nem percebem, né? E isso é saúde mental. Exato. Saúde mental. E eles mostram muita segurança também. Tá? Eles mostram, eu posso conduzir o cavalo, eu posso estar em cima do cavalo, dar um empoderamento para a criança também, né? Ela se sente segura, eu consigo andar com o cavalo. Então, traz uma autoconfiança para eles também fazer as tarefas, né? E como o Mauro comentou, para eles não é uma terapia. É andar com o cavalo, se divertir, brincar, conversar, ao mesmo tempo, né? E passa tão rápido para eles os 30 minutos que sai às vezes chorando, querendo ficar em cima do cavalo. É uma terapia completa e gostosa. E é uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Tem praticante que faz 2? Não. Não, é sempre isso. Poderia ser feito até 2 vezes por semana. Né? Mas a gente consegue desta forma, né, atender mais pessoas, né? Aí, e a recomendação, o tempo, aí tem gente, mas eu queria que fizesse 1 hora ou 40 minutos. Perante aos estudos, né? O tempo ideal é meia hora. Né? Meia hora, 1 ou 2 vezes por semana, até 2 vezes por semana. Se você andar demais, tempo demais, também pode lesionar. Ao invés, né, de ter benefício, vai ter os malefícios. Até porque no começo, né, eles acabam tendo dores, né, musculares, né, nas pernas, até as perninhas. Exato. O andar a cavalo, 1 hora andando a cavalo equivale a meia hora de academia. Olha, trabalha. Isso, porque trabalha não só grupos isolados, né? Trabalha o corpo inteiro. Imagina, você está com estímulos diretos no corpo inteiro. Vai para o teu sistema nervoso central e as sinapses vão ali trabalhando, o teu organismo está trabalhando, os músculos estão trabalhando direto. Tem crianças que saem de cima do cavalo com as perninhas até meio tremendo, molinhas até, né? Com 30 minutos. Exato. E deixa eu perguntar também, era o pedágio? Que mês que vocês costumam fazer? Tem um mês específico, não? Ano passado foi em novembro e esse ano é para ser em agosto. Agosto? É para ser em agosto. E daí vocês sempre vão vocês ou vocês têm grupos de fora que ajudam? Os profissionais que trabalham e os pais, né? E esse ano a gente teve o apoio do pessoal da Celesc. Nos apoiaram, fizeram. O ano passado. Ano passado também. O ano passado. Isso. Tá, entendi. Que legal. Temos apoio da Celesc bem... E vale a pena? Vale a pena. E tem que ter autorização da prefeitura, isso? Passa por um trâmite assim, mais ou menos. Porque daí, querendo ou não, tem as datas, né? Sim. Como que vocês garantem a segurança durante as sessões, né, do cavalo? Como é que é feito essa pelo planejamento de vocês, como vocês falaram antes? Como é que... Certo. Nesse treinamento que a gente faz, né, na ANDI, é feito o treinamento para retirada de emergência, né? Caso venha a ter um incidente. Em todo o tempo que a gente está ali ainda não houve necessidade. Né? E como eu falei, o cavalo só não fala com a boca, mas ele dá a linguagem corporal.
Então, eu estou conduzindo o cavalo, o equitador também foi treinado para isso também. A gente está sempre atento na expressão do cavalo. Né? E porque é um animal, cavalo, né? A gente deu um sinal diferente, ergueu a cabeça, ergueu as orelhas, ele mostrou que, opa, tem alguma coisa aí. Aí a gente também já olha. O que ele viu lá na frente que eu não estou vendo, né? Aí a gente já fica mais atento para que não haja nenhum incidente, né? Por isso também a gente pede o uso do capacete, que isso é uma proteção, né? Eventualmente venha a cair, né? Mas a equipe é treinada para retirada de emergência. Então, quer dizer, para mim, daí eu não preciso ter medo, né? Eu não vou cair lá, né? Não vai cair. Dessa vez, né? Não vai cair. Não vai cair. Não. É por isso que é muito importante esse treinamento que a gente tem, né? Maravilhoso. De retirada de emergência. Que então, legal, a equipe está gente. ali, né? Já olha para o cavalo, já olha para o equitador. A gente só no olhar, a gente já sabe a hora de tirar ou não. Né? Como ele falou, a gente não teve esse episódio ainda, né? Mas a gente já sabe só pelo olhar um do outro, pelo cavalo, é automático, né? Por isso que é um grupo, né? A gente trabalha todos com a mesma linguagem, claro. né? E o mesmo treinamento. E por isso que é importante, né? Essa divulgação também. Exato. Vocês são pessoas treinadas. Né? Para estar com esse grupo de crianças também, para estar trabalhando, né? As habilidades, né? São profissionais e aí, parabéns por essa né, iniciativa. Eu acho que vai ter ainda, né, outro episódio, né, com a Ecovale, né? Até deixo o convite para a dona Ivonete também estar aqui, né? Um próximo. Se o Mauro e a Silvia também quiserem voltar, acho que a gente tem mais coisa para conversar, né? Mas a gente está chegando ao final, né, de mais um episódio. E eu vou deixar uma pergunta para o Mauro. O que você gostaria que mais pessoas entendessem sobre a importância da ecoterapia? O que você gostaria de deixar para essas pessoas como mensagem? Sim, que conhecesse o que é ecoterapia, né? Que venha a fundo a pesquisar. Pode nos procurar, pode, né? Ou né, seguir a gente nas redes sociais e conhecer os benefícios do andar a cavalo e da ecoterapia, né? Busque informações. Informação é tudo. Em todo setor, todo segmento. Então, busquem se informar, procure conhecer. Gratidão. E a gente está lá para ajudar e sanar essas dúvidas, né? Quem quiser nos procurar e conversar, a gente está de portas abertas. A gente fica feliz, né, em receber alguém e poder explanar o que é ecoterapia, o que é o cavalo. Ok, gratidão, muito obrigada. E qual é a mensagem para as famílias que iniciam, né? O que você deixaria de mensagem para elas? Primeiramente, parabéns, né, para as famílias que nos procuraram. Muita força, muita Deus no coração, né? Principalmente muita força e Deus no coração. E acreditar, como o Mauro falou, acreditar nos seus filhos, né? E segue, que é o caminho. Tá? Então, a ecoterapia é tudo. A gente pode dizer que a ecoterapia é fantástica. Então, força que estamos lá para nos ajudarmos, né? Somos uma família, a família Ecovale, e estamos de braços abertos. Quem quiser nos visitar também, né? Estamos lá. E é isso. Então, acreditar na terapia, que os resultados são fantásticos. Gratidão. Mas a gente gostaria, para finalizar, de te agradecer, te parabenizar, né, pela tua iniciativa. E agradecer, é um projeto, né? E agradecer por essa oportunidade de a gente poder estar vindo aqui falar um pouco sobre a Ecovale. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela oportunidade que nos deram. Exatamente. Vou finalizar então a palavra do Mauro. Te agradeço também, né, como pessoa, e o teu projeto é lindo, né? Mães e Vozes é necessário. Né, esse projeto, te agradeço você, parabenizo você e a Simone também. Tive a oportunidade no encontro de vocês, foi maravilhoso. Também trabalho. Né, muito gratificante também. E é isso, né? Que continue e que cada vez fica mais forte esse teu trabalho. Parabéns. Amém. Né? Obrigado vocês também por ter aceito esse desafio, por estarem aqui, né? E certamente vai ter uma outra oportunidade, né? Sim. E esse
o Atípicos é um outro programa, né? É um outro projeto, né? Do Mães e Vozes, mas também tem uma relevância também, né? E gratidão também por você ter me cumprimentado pelo Mães e Vozes. E vamos ficando por aqui, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima.